Eu quero falar sobre uma realidade muito presente nas nossas vidas, a partir de um texto de Filipenses capítulo 2. Pode abrir aí sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. O exemplo de Cristo na humilhação. É o que diz esse texto. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. É um texto muito conhecido. Mas Deus tem algo muito específico a tratar conosco nessa manhã. E que o nosso coração esteja pronto para ouvi-lo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens e reconhecido como figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nesse momento existem milhões e milhões de pessoas que estão buscando ou adorando a deuses que nada podem fazer. Estão adorando a deuses que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouvem. E nós somos tão privilegiados que nós aqui estamos adorando o único Deus vivo, o único que venceu a morte, o único que ressuscitou de dentre os mortos, o único que ao morrer proporcionou à humanidade salvação, e o único que ressuscitou e ao ressuscitar deu à sua igreja também a oportunidade de vida eterna. Como nós somos privilegiados, irmãos. Não existe posição, não existe pensamento, não existe cargo, não existe título tão poderoso à existência humana do que ser chamado discípulo desse Jesus. De que ser chamado cristão, ou seja, um pequeno Cristo, uma parte daquilo que Cristo é. Isso é ser cristão. E quando eu paro para pensar sobre isso, irmão, de fato, eu imagino que não existe privilégio maior nesse mundo, ou propósito maior nesse mundo do que ser chamado cristão. Discípulo de Jesus, alguém que segue este Jesus que venceu a morte, alguém que segue este Jesus que venceu o pecado, alguém que segue este Jesus que esmagou a cabeça de Satanás com seus pés. Então considere-se privilegiado por estar aqui nessa manhã, tendo o privilégio de adorar, de bendizer e de ser edificado na verdade deste Jesus. Mas aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra é significativo e nós precisamos entender a totalidade daquilo que ele fez. A mensagem dessa manhã, eu posso classificar como sendo uma mensagem raiz, uma mensagem simples. Porque eu vou falar com vocês sobre um evangelho simples, mas que transforma o homem. Mas este evangelho simples exige de nós simplicidade. Este evangelho simples exige de nós humildade. Qualquer palavra que tira de nós a realidade de humildade não é a palavra de Jesus. Qualquer ensinamento que tira de nós este sentimento humilde que se revelou na pessoa de Jesus, não é a mensagem real que nos leva à vida eterna. E hoje eu vim falar sobre isso. Hoje eu vim falar sobre humildade. Mas mais do que isso, eu vim falar sobre a realidade bíblica de servo. A realidade bíblica de uma expressão que eu acho poderosa. Doulos. Então, gostaria que nós orássemos mais uma vez. Costumo dizer que orar nunca é demais.
Senhor Jesus, que a Tua palavra venha encher os nossos corações e que a Tua verdade venha mover as nossas vidas hoje. Nós temos fome e sede de Ti. Então ensina-nos nesta manhã para a Tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão, Jesus veio nos livrar do inferno. O Evangelho é a verdade que nos livra da perdição eterna. Porque o inferno é uma realidade. Para muitas pessoas, o inferno é apenas uma fantasia, apenas uma realidade ilusória, é apenas uma falácia. Existem cristãos hoje, com o avanço da teologia liberal, começaram a ensinar que o inferno é apenas uma realidade mitológica, é apenas um conceito de uma realidade, de uma aniquilação, ou de uma vida sem Deus, longe de sofrimento, mas muitos acreditam que o inferno é apenas uma ideia, um conceito que revela aquilo que é contrário ao bem. Muitas teologias têm compartilhado esse conceito. Muitas teologias erradas, teologia liberal, teologia progressista, tem trazido uma ideia de inferno ilusório, uma ideia de um inferno ilusório. Outras teologias começaram a ensinar que o inferno é aqui. Nós já estamos vivendo no inferno. E o nosso objetivo é morar no céu. Mas nós já estamos vivendo nesse ambiente movido pelo maligno. Mas eu preciso te dizer que o inferno é real. E vai ser um lugar de sofrimento, de dor, de choro, de ranger de dentes. Mas Cristo nos amou de tal maneira que Ele decidiu abrir mão de sua glória do céu para vir a esta terra, pagar esta dívida que nos aprisionava a esta realidade que nos levava para o inferno. Paulo vai dizer em Romanos que antes éramos inimigos de Deus. Você consegue entender a profundidade e a seriedade dessa realidade? Antes éramos inimigos de Deus. Mas aquilo que Cristo fez por nós nos tornou amigos de Deus. Mas mais do que isso, nos tornou filhos de Deus. Aquilo que Cristo fez por nós nos deu um direito não apenas de sermos parte de uma igreja, mas de sermos sobretudo, de termos sobretudo um relacionamento com Ele, como um pai tem com um filho. Essa semana eu estava assistindo um documentário sobre a vida de Billy Graham, e ele compartilhava logo no início do comentário o seguinte, que ele frequentava a igreja, ele era assíduo na igreja, mas ele não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade hoje? Estão na igreja, dizimam, ofertam, evangelizam, pregam, falam do amor de Jesus, oram pelas pessoas, se comprometem com a causa de Cristo, mas não têm um relacionamento com Cristo. São vítimas do ativismo contemporâneo, são vítimas de toda a ocupação e solicitude dessa vida, mas não conseguem desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. E o nosso primeiro desafio nessa manhã é que nós possamos ser um grupo de cristãos, não apenas frequentadores de igreja, mas um grupo de cristãos que tem um relacionamento profundo com Jesus. Eu preciso que você viva esse relacionamento profundo com Jesus. Congregar não é o suficiente. Vir na igreja aos domingos de manhã não é suficiente. Eu não sei onde você mora, mas há pessoas aqui que vieram de longe, demoraram 1 hora, 1 hora e meia para chegar aqui na igreja. Eu preciso te dizer, não é suficiente. É necessário ter um relacionamento pessoal com este Jesus. É necessário ter um encontro diário com Ele para viver tudo aquilo que Ele de fato tem para nos dar. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XVIII, disse
há tempos atrás que alguns cristãos navegam em águas espirituais tão baixas que a quilha dos seus barcos raspam no fundo durante o seu trajeto para o céu, ao invés de serem conduzidos por uma maré cheia. Existem muitos cristãos que estão vivendo essa realidade que Spurgeon compartilhou. Muitos estão indo para o céu, mas a quilha do seu barco está arrastando no fundo. Ele está sendo puxado, carregado para o céu. Mas não é isso que Deus tem para nós. Ele quer que sejamos conduzidos por uma forte onda espiritual que nos conduza de forma contundente ao céu. Não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo, mas nós vamos sair de uma realidade rasa do Evangelho através de um relacionamento com este Cristo. Que mesmo sendo Deus, como diz o texto que nós lemos, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo. Mas, irmãos, o nosso destino era o inferno. Se não fosse a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o que seria de nós? Pensa um pouquinho. Onde você estaria essa manhã se Jesus não tivesse te alcançado? Onde você estaria hoje se um dia alguém não tivesse pregado para você? Há muitas pessoas que servem a Jesus de berço. O que seria de você hoje se os seus pais não tivessem tido um encontro com Jesus? Eu preciso te dizer, irmãos, que aquilo que Cristo fez por nós nos livrou do inferno, nos tirou dessa realidade onde antes éramos inimigos de Deus e agora somos filhos desse Deus. E como filhos de Deus, nós temos alguns desafios. E eu acredito particularmente que o maior desafio que nós enfrentamos como filhos de Deus é a nossa carne. O maior inimigo da nossa espiritualidade não é Satanás, é a nossa carne. Satanás, ele trabalha com aquilo que a nossa carne oferece. Eu costumo dizer que a nossa carne oferece a matéria-prima do trabalho de Satanás. Ele é um oportunista, ele é um estrategista, e ele trabalha de acordo com os pecados que nós cometemos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, nós precisamos aprender a lutar contra a nossa carne. E isso envolve o nosso eu. Isso envolve o nosso ego. Isso envolve os nossos sentimentos exagerados a respeito de nós mesmos. Isso envolve os mimos espirituais que nós queremos receber. Martin Lloyd-Jones já falou sobre isso. Que a maioria dos cristãos não vive uma profundidade na vida cristã porque mimam a si mesmos espiritualmente. Nós queremos buscar, nós muitas vezes optamos pelos caminhos mais fáceis. Nós optamos pelos caminhos racionalmente mais comuns. Nós queremos optar pelas estradas melhores pavimentadas, mas nunca escolhemos o caminho do sacrifício. E não existe evangelho pleno sem sacrifício. Não existe uma realidade de vida cristã sem o negar a si mesmo, sem o tomar a sua cruz. Então a vida cristã exige de nós sacrifícios. A vida cristã exige de nós renúncias. A vida cristã exige de nós uma realidade onde o nosso eu muitas vezes precisa ser moído. Precisa ser forjado no fogo. Porque a mensagem de Satanás, que tem enganado muitos cristãos nos dias de hoje, é uma mensagem poética. É aquela mensagem de que você pode tudo, você pode ser o que você quer, você pode viver o que você bem entender, você pode, ser o que você deseja ser. E Jesus chama, independente disso. Não é esse caminho fácil que ele tem para nós. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. O texto diz o seguinte,
olha o que diz o texto, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento, a mesma natureza, o mesmo posicionamento, a mesma forma de pensar, a mesma motivação do coração. É isso que Paulo está afirmando aqui. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Eu já falei para vocês sobre a verdadeira matemática da vida cristã. Quanto menos de si você tiver, mais de Deus você vai ter. Quanto mais você mortifica a sua carne, mais você vai ter a presença desse Deus vivo, atuante na tua vida. Quando você pega a mensagem do Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento fala basicamente de 3 coisas: salvação, sofrimento e vida eterna. Mas que sofrimento é esse? É o sofrimento que está relacionado à nossa cruz de todos os dias. É o sofrimento que está relacionado à renúncia que nós temos que fazer todos os dias. Esse sofrimento está relacionado à batalha que nós temos interior de mortificar o nosso eu para que ele viva em nós. E essa talvez é a grande chave da vida cristã, a morte do eu para que ele viva. Que eu diminua para que ele cresça. Que eu seja abatido para que o Espírito seja vivificado em nós. Eu já falei isso para vocês várias vezes, sobre as orações dos avivalistas. Eu compartilho muito essas experiências, porque isso mexe com o meu coração. Quando eu lembro da oração de Jonathan Edwards, grande avivalista inglês, e ele foi o canal de Deus para levar avivamentos, não só para a Inglaterra, mas para as 13 colônias inglesas, incluindo os Estados Unidos. E ele orava todos os dias dizendo: Senhor, me quebra! Me quebra! Porque só assim o Senhor vai ser visto na minha vida. Como não lembrar da oração de Evans Roberts, um garoto galês. Ele começou a orar por um avivamento quando ele tinha 13 anos. 13 anos, a idade do Bernardo e do Guilherme. 13 anos. Deus já havia falado com ele: olha, você precisa orar por essa nação, porque é você que eu vou usar. E aí, com 13 anos, Evans Roberts começou a orar por um avivamento no país de Gales. E seu clamor durou mais 13 anos. Aos 26 anos, Deus fendeu os céus de Gales. E houve um avivamento tão extraordinário que, através daquele garoto, em 6 meses, houve mais de 100 mil conversões. Como isso aconteceu? Mas Evans Roberts tinha uma oração diária. Ele orava todos os dias dizendo: Senhor, me dobra. Me dobra. Me esconda. Lembra a orientação de Paulo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo. Ele orava dizendo: Senhor, me dobra. Me dobra. John Wesley, talvez o maior avivalista europeu, ele orava todos os dias dizendo: Senhor, me quebra, me parta no meio, para que a tua essência seja sentida neste lugar. Lembra de William Seymour, do grande avivamento da Rua Azusa, 1906, 1907. Seymour, ele orava com a cabeça dentro de uma caixa de papelão, ele orava 6 horas. Imagina, com a cabeça dentro de uma caixa de papelão. E ele orava assim, com essa cabeça dentro da caixa de papelão, ele orava dizendo: Senhor, eu me escondo para que tu sejas o único a ser visto nesse lugar. Enquanto houveram pessoas que oravam dessa maneira,
Enquanto existiam pessoas que oravam dizendo: Senhor, dobra-me, quebra-me, esvazia de mim mesmo, me esconda. O Espírito Santo vinha, e aí vinham os avivamentos, vinham essas ações extraordinárias de Deus, mudando pessoas, transformando famílias, transformando cidades inteiras, nações se rendendo a Jesus, por pessoas que oravam dizendo: Senhor, eu me escondo, me quebra, me dobra, me coloca no chão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós precisamos desse sentimento. E por que eu estou fazendo esse apelo para você nessa manhã? Porque eu sei que só prostrado diante de Deus é que nós viveremos este avivamento que tantos esperamos. É somente prostrado diante de Deus que nós vamos viver, experimentar de fato este crescimento que tanto sonhamos. Nós precisamos ser uma igreja que se rende a esse Deus. Nós precisamos ser uma igreja livre de nós mesmos. Ah, meu irmão, eu fiz essa oração essa semana. Jesus, livra de mim mesmo. Me livra de mim mesmo. Porque eu reconheci que eu sou a pessoa mais perigosa para mim. A única pessoa que pode atrapalhar tudo que Deus tem e deseja fazer neste tempo sou eu. As minhas teimosias, os meus achismos, as minhas ideias, os meus pensamentos. Então eu preciso ser livre de mim mesmo. E eu preciso que você também tenha esse mesmo sentimento. Porque quanto menos vivermos mais a nós mesmos, viveremos mais a vida de Deus em nós. E aí nós viveremos sobrenaturalmente. O texto continua dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Jesus não tinha crise de identidade. Ele não tinha problema em relação àquilo que ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele foi chamado para... O que ele foi chamado para fazer neste mundo. Mesmo abrindo mão da sua glória no céu e vivendo como homem nessa terra, ele sabia quem ele era. Ele não tinha problema, ele não tinha crise de identidade. E você se esvaziar de si mesmo não tem a ver com crise de identidade. Você renunciar o seu eu, você não vai perder a sua identidade, muito pelo contrário. Você vai encontrar a sua identidade na medida que Cristo preenche você. Na medida que Cristo vai ocupando os espaços da sua vida, do seu interior, de cada aspecto das suas emoções, da sua intelectualidade, da tua espiritualidade, do teu corpo. Você vai encontrando sentido em cada situação. Então, meu irmão, Jesus não tinha crise de identidade, mesmo sendo Deus. A Bíblia diz que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Está aqui a palavra X da nossa mensagem da manhã. A expressão utilizada aqui, expressão grega utilizada aqui por Paulo, é doulos. Fala comigo, doulos. Que palavra é essa, doulos? Era uma realidade tão profunda, que talvez é uma realidade de servidão voluntária tão profunda, que a palavra no português, na língua portuguesa, que mais se aproxima dessa expressão doulos é escravo. Que mais se aproxima, mas que ainda não fala a totalidade dessa realidade de doulos. Na verdade, doulos seria talvez um escravo, ou uma pessoa abaixo do escravo. Uma realidade abaixo de escravo, mas que se coloca nessa realidade voluntariamente. Isso é ser doulos. Ele decide ser voluntariamente um escravo. Aí talvez você fica pensando agora, Jesus, o Filho de Deus, se coloca como menos que escravo? Mesmo sendo Deus, ele
se resumiu à realidade de ser um doulos, alguém menos que um escravo. Olha só que coisa interessante. Eu preciso te alertar novamente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se colocou nesta condição de escravo. Mas escravo do quê? Jesus se tornou escravo de uma missão. E que missão era essa? Era alcançar a mim e a você. Era pagar uma dívida que era minha e tua. Essa dívida estava nos levando para o inferno, irmãos. Essa dívida estava nos afastando de Deus. Essa dívida estava nos aprisionando numa realidade onde Satanás podia fazer o que ele quisesse das nossas vidas. Mas Jesus veio e nos livrou. Hoje nós somos livres porque ele se fez escravo. Você só vai morar no céu porque ele se fez escravo por nós. Você só vai morar no céu porque ele decidiu abrir mão de sua glória para se tornar um doulos, um servo, mas o servo de uma missão, servo de nos tornar a igreja que vai morar no céu. Hoje nós somos cidadãos dos céus. A maioria de nós aqui, nós nos emocionamos quando a gente cantou essa música, Além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, tudo é paz. Morte e choro, nunca mais! E a gente se alegra, a gente se emociona, porque a gente tem uma perspectiva muito superficial dessa glória que há de ser revelada. Mas quem proporcionou isso para nós foi o Deus que se fez escravo. E se ele, Deus, que se fez escravo, escravo de uma missão, o que nos faz pensar que nós não poderíamos ser também? Nós fomos salvos, lavados, remidos, fomos comprados. Hoje nós vamos morar no céu. Mas a salvação, irmãos, traz também uma missão. A salvação não apenas vai nos levar para o céu, mas também nos possibilita levar outros com a gente. Antes de ser assunto aos céus, João capítulo 20, versículo 21 e 22. Jesus aparece, os seus discípulos estavam com as portas e janelas fechadas. Eles acreditavam que Jesus estava morto. Mas de repente Jesus aparece lá no meio da casa e diz: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Escute, olha o que ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Nós somos continuadores das obras de Jesus. É isso que esse texto está dizendo. Nós somos continuadores das obras de Jesus. Aquilo que ele começou na cruz do Calvário, ele fez, ele morreu, ele entregou a sua vida, ele deu ao homem a oportunidade de ser salvo por intermédio da sua graça. Mas o mundo só vai saber que Cristo lhes deu esse direito através de nós. E essa é a dinâmica da vida cristã. E nós precisamos ser escravos dessa missão. Nós precisamos ter essa mentalidade de servos dessa missão. Nós precisamos ter este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que aí, irmão, não importa a sua posição social, o título profissional que você tem, a ideia é que você seja servo de Deus e servo de todos. E assim é a vida cristã. Ele veio e nos amou, ele demonstrou o seu amor quando ainda éramos pecadores. Então o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, irmãos, sejam servos. Servos. Sirvam a Deus. Sirvam a igreja de Jesus. Sirvam uns aos outros. E é isso que vai dar sentido na sua vida. Quanto mais você servir, mais você vai ver o agir de Deus se revelando em você. Quanto mais você ora por alguém,
Existem pessoas que têm dons de cura, já falei isso muitas vezes aqui na igreja. Existem pessoas que têm dons de cura, quem mais não sabe que tem esse dom? Porque não curou por ninguém. Tem pessoas que são verdadeiros evangelistas aqui, mas que nunca levou uma alma para Jesus porque nunca teve a coragem de pregar, de falar deste amor de Jesus para outras pessoas. Meu irmão, sirva as pessoas com a mensagem da cruz. Sirva as pessoas com o seu melhor. Sirva a tua casa. Existem grandes homens de Deus que lideram grandes igrejas, igrejas referenciais, igrejas saudáveis, mas que estão com suas casas desreguladas. Porque serviram com o seu melhor na igreja, mas não serviram com o seu melhor em suas casas. Seja o melhor servo que você puder, aonde você estiver. Isso é a realidade de doulos. Nós somos chamados para sermos doulos. E detalhe, não é uma questão de obrigação, é de entendimento. Lembra que doulos é um escravo por opção? Esse é o conceito de doulos. Você se torna escravo voluntariamente. Esse é o conceito de doulos. Eu me coloco como escravo. Eu não sou colocado, mas eu me coloco como doulos. Assim como Cristo se colocou, que esvaziou-se a si mesmo e se colocou como doulos. Nós precisamos aprender a nos posicionar como servos, a nos posicionar como doulos, porque só assim nós refletiremos a grandeza daquele que por nós morreu, mas ressuscitou e hoje vive. Você reflete Deus servindo pessoas. E ele veio servir muitos daqueles que Jesus serviu, rejeitou. Muitos daqueles que Jesus veio servir, o abandonou, deu as costas para ele, o rejeitou. Escute, irmãos, esse critério de servir é muito mais amplo do que você imagina. Nós somos chamados para servir aqueles que fazem parte do nosso corpo, mas somos chamados para servir aqueles que estão no mundo. Consegue entender isso? É assim que nós revelamos a essência do Cristo que habita em nós. Quando nós servimos as pessoas. Sabe aquela pessoa, sabe o que é graça, né? Esse favor imerecido. Sabe aquela pessoa mais desagradável que você conhece? Eu acho que cada um de nós conhecemos alguém chato, né? Seja no trabalho, seja no prédio onde a gente mora. Acho que cada um de nós conhecemos alguém difícil. Alguém com temperamento difícil, um brigão, sei lá. Cada um de nós conhecemos alguém chato. Um mau caráter. Você sabe que são eles que precisam de Jesus? São eles que precisam ver o quanto você é servo. Lembra que uma vez Jesus estava sentado com pecadores? E aí os fariseus começaram a questionar. Tá vendo? Jesus, o santo que vocês dizem que é, está sentado com pecadores. Jesus, ouvindo aquilo, se levanta e se posiciona dizendo: por acaso são os sãos que precisam de médicos? Por acaso são os sarados que precisam da sua atenção? Escute o que Jesus disse ali. Por acaso são os sarados que precisam da tua atenção? Por acaso são os salvos, aqueles que já vão morar no céu, que precisam do teu esforço? Nós herdamos uma cultura, um pensamento católico que muitas vezes nos impulsiona a acreditar que o nosso campo de atuação é dentro das quatro paredes. Mas não é. Está muito além disso. São os doentes que precisam de médicos. Nós temos o remédio que esse mundo doente precisa.
Nós temos a solução para esse mundo mergulhado em problemas espirituais, morais, éticos. Nós temos o remédio que este mundo doente, mergulhado no pecado que jaz no maligno, precisa. Ainda que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, sobre mim, sobre você, sobre a igreja de Jesus, resplandece a luz da glória do Senhor. E essa é a nossa vida, de sermos luz na escuridão. E onde a luz se revela, as trevas se dissipam. O que eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, não são os sãos que precisam de médicos, mas são os doentes. Aí Jesus vai e diz assim: ide e aprendei. O que significa misericórdia quero, e não sacrifício. O que significa misericórdia? O que significa misericórdia? Ela é uma junção de duas palavras. Córdia, miser, de miséria, e córdia, de coração. Coração miserável. Coração quebrantado. Coração empobrecido. Mas empobrecido do quê? Empobrecido do eu. Empobrecido da altivez. Empobrecido do orgulho. Um coração misericordioso é desprovido de orgulho. Uma vida semelhante à de Cristo é desprovida do eu. Cristo deu exemplo. Ele, mesmo sendo Deus, se fez escravo por nós. Essa é a essência da vida cristã. Somos chamados para abrir mão daquilo que nós somos, para servir aos outros. Então, meu irmão, sirva com o seu melhor. Sirva com o seu melhor. Sirva a igreja. Sirva os seus vizinhos. Sirva lá no seu ambiente de trabalho. Por mais difícil que seja. Sabe aquela pessoa mais complicada que você conhece? Sirva a ele. Sirva a ele. Sirva as pessoas, sirva no restaurante, sirva na padaria que você compra os pães pela manhã, sirva no supermercado, sirva na escola, sirva onde você estiver. Revele o amor de Deus às outras pessoas através do serviço. Lembra que eu falei que os meus maiores referenciais estão aqui na igreja? São as pessoas que servem. Porque a nossa estrutura ainda é limitada, os nossos recursos ainda são limitados. Mas eles fazem sempre o melhor, por isso são as minhas referências. E aí, meu irmão, o texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens, e reconhecido como figura humana. Ele era Deus, mas se fez homem. E a si mesmo, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Lembra que doulos é uma opção própria, é uma realidade de escravidão onde nós mesmos decidimos por ser. É uma condição voluntária. E aí Jesus, ele se transformou em escravo por voluntário e assim mesmo se humilhou, obedecendo até a morte e morte de cruz. É isso que Deus tem para nós, irmãos, como seus servos. Talvez você veio aqui nessa manhã esperando receber um outro tipo de palavra, mas acredite, não há bênção maior do que ser igual a Jesus. A maior bênção que você pode receber nessa vida é ser igual a Cristo. A maior bênção que você pode receber nessa vida é você viver aquilo que Jesus se propôs viver quando esteve entre nós. A maior bênção que você pode experimentar nesse mundo é ser a imagem e a semelhança do Cristo que venceu a morte.
Amém, pastor? Pode deixar ele. Ele está se ambientalizando no altar, vai ser profeta. Amém, gente? Ó, falei que era pastor, saiu correndo. Sábio, meninos. Muito sábio. Amém, gente? Então, preciso que você entenda. Seja parecido com Jesus. Vamos ser uma comunidade de gente parecida com Jesus? Vocês aceitam esse desafio? Vamos ser uma igreja formada por pessoas que expressa a imagem e a semelhança de Cristo. Que possamos viver essa realidade de vida. Vamos ser iguais a Jesus. Eu preciso que sejamos iguais a Cristo para que possamos crescer. Preciso que sejamos iguais a Cristo para que possamos experimentar um avivamento em comum nesta nação. Eu preciso que nós sejamos iguais a Cristo para que possamos viver tudo aquilo que Ele quer que experimentemos. E aí, meus irmãos, sabe esse novo lugar? Sabe esse novo espaço? Que seja verdadeiramente um lugar onde se reúnam pequenos cristos, pessoas iguais a Cristo. Que seja uma comunidade de novos cristos. Que seja uma comunidade de pessoas que exalem a grandeza deste Jesus. Então, meu irmão, que haja no nosso coração o mesmo sentimento que houve também no coração de Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que mesmo sendo Deus, Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E como homem, como figura humana, foi levado até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Quando você se coloca na condição de escravo, quando você se humilha, é Deus que exalta. É Deus que exalta. Você não vai precisar buscar sua exaltação. Você entende a diferença? Existem pessoas que trabalham e buscam e se esforçam para aparecer, para crescer em alguma área, lutam, se esforçam, gastam energia, gastam tempo, gastam emoções para poder alcançar aquilo que ele desejava alcançar. Mas o que essa palavra nos ensina é o seguinte: apenas sirva, apenas humilhe-se a si mesmo, apenas se esvazie. Porque é Deus que exalta. É Deus que exalta. É Deus que transforma, é Deus que pega o humilde e o exalta. É Deus que pega aquele garoto que orava dizendo: Senhor, dobra-me. E coloca o seu nome na história dos avivamentos mundiais. É Deus que pega aquele filho de fazendeiro que só frequentava a igreja, mas não tinha um relacionamento com Cristo, e transforma ele no maior evangelista do século passado. É Deus que pega um engraxate das ruas de Londres e transforma ele nos maiores evangelistas do século, levando ele sozinho, pessoalmente, mais de 1 milhão de pessoas para Cristo. Mas a gente precisa se humilhar diante desse Deus. E deixa que Ele te exalte. Você está pronto para isso, irmãos? Volto a dizer, talvez não era a palavra que você esperava ouvir, mas é a palavra que nós precisamos para viver um avivamento. Eu sonho com uma nação transformada, irmãos. Eu sonho com famílias transformadas. Mas nós precisamos ser essa igreja que se rende aos pés desse Jesus. Então, que sejamos todos nós doulos. Que sejamos melhores servos uns dos outros. Sabe os dons que Cristo nos dá? É para que possamos servir melhor, servir sobrenaturalmente uns aos outros. Vamos ser melhores servos? Você quer fazer essa oração comigo? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos.